Pensar e ver como é que vamos trabalhar e começar a plantar mais árvore, né? Porque também nós estamos numa região de desertificação, né? Semiaridez. Então, que a gente precisa desde já pensar. Quem não plantou árvore, comece já, porque vai ser muito impacto e vai aquecer muito mais o ano que vem. Vai ser pior com essas torres aí. Um pouco isso. Mais alguma coisa? Anjo, se você falou aí sobre essa questão, né, das rezadeiras, das parteiras, e aí falou, a gente ainda não tinha conseguido gravar. Se você pudesse falar dessa relação mesmo com as rezadeiras, com as parteiras, até porque você também estudou, né, não só fez um trabalho também empírico, e é importante mesmo a gente conseguir esse registro, né? Uhum. Nós temos um trabalho, já vinha mais de 15 anos, a gente fundou uma organização aqui no município, nós temos 27 quilombos, Mirandiba. Na verdade, nós temos toda a cidade, 98% é negra. Porém, o pessoal negro se reconhece como pardo, e assim o pessoal coloca no registro. E também é um processo de embranquecimento, né? Muito grande para dizer que a pessoa negra, preta, é parda. E aí, quando vem tudo isso, né, esse trabalho também de embranquecimento, as pessoas também nega também quem são, nega o que são, já está negando a cor da pele, depois você já está negando o que você é, né? E a gente tentou, através de um trabalho, né, de mestrado, tentou, através desse trabalho, fazer esse resgate dessa memória histórica, memória ancestral, dessas mulheres que fazem. E aí eu descobri que não, eu a princípio achava que era só mulheres, né? E achei homens também que fazem esses rezadeiras, são rezadeiros e benzedeiros, né? E aí eu descobri, né, nesse âmbito, claro, tem muito mais mulheres dentro das comunidades, elas são as matriarcas, cada uma delas tem uma belíssima história de sobrevivência, de luta, de resistência, de sofrimento, de fome, de miséria, de fazer o caruá, fazer o borná do caruá durante a semana para vender no dia da feira, que a feira era na terça. E dessa venda do caruá, do borná, ela comprar a feira. E aí ela dizia que não tinha nem sacola, era uma sacola só. Ela botava o arroz, comprava o feijão, a farinha, botava tudo junto na mesma sacola. E aí o que estava vendendo dizia assim, por que você vai levar tudo junto na mesma sacola? Ela disse, porque chega lá os meninos separam. Muitas vezes nem dava tempo de separar. Já cozinhava tudo ali para poder engrossar o caldo, como chamado aqui no sertão. E esse jeito de viver, né, ela tem uma que me chama, assim, entre tantas várias mulheres, e umas que não falam, né? A senhorinha do Araçá mesmo nunca fala abertamente da vida, né? Outras você vai extraindo aos poucos, como a minha mãe, eu fui gravando, fazendo brincadeiras, e ela foi contando, né? Aos poucos eu tenho gravado vários vídeos dela falando da vida dela, né? E outras, você consegue, né? Literalmente ela consegue falar, porque como eu não sou de casa, eu acho que é mais difícil a minha mãe falar para mim do que eu colher uma informação de outra mulher que não é da minha família. Então elas conseguiam, ela disse assim, se for a Ângela, eu falo. E aí ela foi contando a vida dela, contando como ela vivia, contando da história dos bornás, né, de caruá que ela fazia e para que servia, né, comprava a feira da semana, e muitas vezes a feira da semana que ela comprou tudo misturado na mesma sacola só dava até a sexta-feira. Depois, os outros dias ela ficava com fome, já elaborando uma nova bolsa de caruá para ir vender de novo, pastora. Acho, me emocionou muito a história de vida dela, teve muitos filhos, acho que foi 12 filhos, e perdeu alguns, de 15 eu acho, era mais, mas perdeu, ficou em 12 filhos. E ela teve uma história assim, sabe, sem marido, mulher de muitos homens lá era um caminho,
E muitos homens passavam e abusavam dela. Então, na verdade, ela estava no caminho. E aí ela viveu toda essa vida, né, engravidando, parindo muitos filhos, sozinha muitas vezes. Tinha alguém ali, sabe, estranho que chegava, mas assim, sempre uma mulher matriarca que fundou a comunidade e que sobreviveu a tudo isso, né? O nome da comunidade dela é Cajueiro. E ela, tudo dela era embaixo daquele cajueiro, né? Vivia, morava, até construía a moradia dela. E assim, se eu tive uma infância difícil, que eu considero que a minha também foi difícil, a da minha mãe foi pior que a minha. E a da minha avó, bem pior que a minha. Então, cada história de vida, quanto mais para trás o tempo, mais difícil foi a vida de cada uma delas. Porque eu lembro que a minha avó, ela andava quilômetros e quilômetros com a comida quente na cabeça para ir deixar, né? Inclusive minha mãe também fez isso, para ir deixar a comida para as pessoas que estavam trabalhando, fazendo uma cerca no fim do mundo. Que era 5, 6, 7 quilômetros para ir, depois 7 para voltar. Chegavam lá já exausta, descansavam um pouco e tinha que voltar. Era obrigatório, porque no outro dia tinha que ir de novo. Então, era uma condição de vida miserável, mas essa era o que tinha na época, era o que era estabelecido para elas, né? E aí você descobre, no meio de tudo isso, essas mulheres que fazem chá, que fazem banhos, né? Que organiza o seu terreiro, né? Que está ali montado, né? Que pensa em remédios, que vai criando remédios, que vai criando elementos e vai formando pessoas, por exemplo, pela fé também, né? Porque muitas pessoas, muitas mulheres dessas passam a ser rezadeiras justamente pela fé, que a fé também cura, né? Mas o chá, aquele banho que fez, aquele jeito de tratar a criança ou um adulto, sei lá, um jovem. Então, era sempre elas que descobriam esse jeito, esse método de fazer, né? E elas não iam buscar nada em lugar nenhum, porque não tinha cidade, não tinha farmácia, não tinha médico. Então, o que tinha era elas. Então, elas descobriam que tal elemento da planta tinha esse elemento, esse também tinha esse. Podia juntar esses dois, não numa dose muito forte, dar uma dosagem e melhorar a febre, ou melhorar a diarreia, ou melhorar qualquer outra, o verme. Então, para tudo aqui na Caatinga tem o remédio. Tudo. Não precisamos de farmácia, até porque o remédio de farmácia é criado a partir das plantas. Então, se você sabe para que serve cada planta, se você sabe a nutrição, a composição dela, você não usa mais a planta. Hoje, a cúrcuma, que é uma raiz, transforma no pó. Aí muita gente não quer comer pó no Colorado e compra cápsula, né? Por quê? Porque acha mais fácil na farmácia comprar uma cápsula. Mas se você tomar a cúrcuma natural, você raiz, rala ela e põe na comida, ela é uma essência para a vida, né? Você tem uma nutrição natural, não está nem tomando remédio, você está tratando ainda a doença que você nem tem. Você está se cuidando, né? Se alimentando com qualidade. E aqui a gente tem muito isso. Nos cursos, nas oficinas, a gente prepara, tem o dia da cozinha ancestral, que a gente faz um dia inteiro, que é só comidas. E aí as pessoas vêm para aprender, para degustar, para comer, para experimentar. Tem que vir aberto, né? Porque você vai ter coisas que você não gosta. Tem coisas que você vai dizer, esse gostinho. Mas tem outras coisas que você vai dizer, adorei, né? Eu vou fazer sempre. Então, são só tratos, são só jeito de fazer. Eu lembro que no tempo da minha avó, tinha arroz, a gente pisava arroz comum, arroz produzido na roça. A gente pisava num pilão de 3 mãos, né? 3 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente cronometrava o tempo de batida do pilão para ninguém se encontrar as mãos de pilão e se machucar. Então a gente tinha um jeito de viver diferente. O milho, era nós que produzíamos o milho. Hoje ninguém tem mais milho produzido. Hoje as pessoas caem todo mundo na ideia do capitalismo e da monocultura de produzir goiaba.
todo mundo vai para goiaba, vamos todo mundo produzir goiaba. E não vê que você tem manga, você tem acerola, você tem pitanga. Aqui em casa, eu não sei quantas plantas produz fruta. Eu não tenho nem, já perdi esse número, mas eu vou conseguir anotar novamente. Mas, e sem falar das plantas que são alimento para o corpo, né? Que são remédios naturais, né? Como isso aqui, esse P, né? Que a gente faz de tudo, né? Para não